Esta é a última foto conhecida de Jared Negrete, de 12 anos, um autorretrato que ele tirou em 19 de julho de 1991, depois de ter sido oficialmente declarado desaparecido mais cedo naquele dia. Jared era membro dos escoteiros, e o dia 19 de julho deveria ser um marco em sua vida. Era sua primeira viagem de mochila com pernoite até o cume do Monte San Gorgonio, o pico mais alto do sul da Califórnia. Jared, junto com 5 outros escoteiros e um líder adulto da tropa, começou a caminhada cedo pela manhã. Embora a caminhada tenha começado conforme o planejado, a subida de 11 mil pés acabou afetando especialmente Jared. Por volta das 18 horas, ele começou a ficar para trás, incapaz de acompanhar o ritmo do restante do grupo. Determinado a manter o cronograma, o líder do grupo decidiu seguir em frente com as outras 5 crianças e deixar Jared para trás, uma escolha da qual se arrependeria pelo resto da vida. Pouco tempo depois, um grupo diferente de caminhantes viu Jared descendo a montanha sozinho e fazendo isso de uma forma perigosamente insegura ao cortar as curvas do caminho. Para quem não sabe, isso significa que ele estava ignorando a trilha em zigue-zague, projetada para atravessar o terreno íngreme com segurança e, em vez disso, estava descendo diretamente pela encosta. Os caminhantes alertaram Jared sobre os perigos de sair do caminho designado e também fizeram questão de informar o líder dos escoteiros quando alcançaram o grupo mais acima na montanha. O líder, no entanto, ignorou a preocupação deles, dizendo que iriam encontrar Jared no caminho de volta. Infelizmente, quando voltaram, Jared não estava em lugar nenhum. Não demorou para que o grupo percebesse a gravidade da situação. Eles rapidamente desceram até o acampamento base e conseguiram pedir ajuda por volta da meia-noite, dando início a uma das maiores operações de busca e resgate da história da região. Nos dias seguintes, equipes de resgate vasculharam uma enorme área de 130 milhas quadradas na região selvagem de San Gorgonio, mas não havia sinal de Jared em lugar algum. Só no terceiro dia encontraram a primeira pista, uma pegada que correspondia ao tênis de cano alto que ele usava no momento do desaparecimento. Uma busca mais detalhada naquela área também revelou mais itens que pertenciam a Jared, incluindo embalagens de carne seca e doces, e mais importante, a câmera descartável que ele tinha consigo. O filme continha 12 fotos, a maioria delas de paisagens que ele registrou durante a viagem, mas a última imagem, tirada depois de seu desaparecimento, era um close perturbador dos próprios olhos e nariz de Jared, iluminados pelo flash da câmera. E embora essa foto provasse que Jared ainda estava vivo horas depois de ter desaparecido, ela oferecia poucas ou nenhuma pista sobre seu paradeiro. O fundo completamente escuro e a baixa resolução obscureciam quaisquer detalhes de fundo que pudessem ter ajudado os socorristas a identificar onde a foto foi tirada. Nas 2 semanas seguintes, quase 3.000 voluntários e profissionais dedicaram mais de 45.000 horas combinadas à busca pela vasta floresta nacional de San Bernardino. Mas, sem pistas concretas para seguir, a busca se arrastou sem fazer nenhum progresso significativo. No dia 4 de agosto, após 16 dias, as autoridades encerraram oficialmente as buscas por Jared, deixando o mistério de seu desaparecimento sem solução até hoje. Então, o que realmente aconteceu com Jared? Bem, existem várias possibilidades, sendo a primeira delas que ele acidentalmente pegou a trilha errada e se perdeu enquanto tentava alcançar o restante dos escoteiros. No entanto, embora se perder seja uma causa comum de desaparecimento na natureza, isso não faz muito sentido no caso de Jared. Veja bem, tudo isso aconteceu no meio do verão, então não havia risco de ele sucumbir a condições climáticas severas, como o frio extremo. Ele também tinha bastante água potável em seu cantil de quase 2 litros, sem contar os inúmeros riachos e lagoas de água doce espalhados pela montanha. Simplificando, ele teria sobrevivido por pelo menos alguns dias, e com milhares de socorristas vasculhando a área, é provável que alguém o tivesse encontrado. Portanto, uma teoria mais plausível é que ele possivelmente escorregou e caiu de um penhasco íngreme. Afinal, ele estava cortando o caminho pelas trilhas em zigue-zague quando o segundo grupo de caminhantes o avistou. É possível que ele tenha continuado a fazer esses atalhos perigosos depois que eles foram embora, e um passo em falso no terreno íngreme, no escuro, resultou em uma queda fatal. Mas isso ainda levanta a questão: por que nenhum dos socorristas encontrou seu corpo, apesar da busca extensiva? O que nos leva à terceira possibilidade: ele foi arrastado por um animal selvagem. O Monte San Gorgonio é lar tanto de ursos negros quanto de onças pardas. Algumas pessoas também acreditam que o ponto brilhante ao fundo da última foto de Jared seja um dos olhos de um predador que o estava perseguindo naquele momento.
No entanto, as equipes de busca também não encontraram nenhum indício de que esse fosse o caso. Não havia sangue, roupas rasgadas ou marcas de arrasto em nenhum lugar da área, o que aponta para a possibilidade mais perturbadora, que, na verdade, Jared tenha sido sequestrado por alguém. Se aceitarmos isso como verdade, isso explicaria por que não havia nenhum sinal de Jared ou de seu corpo em nenhum lugar da montanha. Infelizmente, já se passaram mais de 33 anos desde que Jared desapareceu, e os investigadores ainda não encontraram nada que pudesse guiá-los a uma conclusão adequada. O desaparecimento dele continua sendo tão misterioso hoje quanto era no dia em que sumiu. Em 15 de junho de 1989, uma mulher em Port St. Joe, Flórida, avistou uma foto Polaroid caída no estacionamento de uma loja de conveniência ao sair do local. Sem pensar muito, ela pegou a foto e a virou, apenas para se deparar com uma imagem perturbadora que jamais esqueceria. A foto mostrava uma menina e um menino bem mais novo deitados na parte de trás de uma van branca sem janelas, com fita adesiva sobre suas bocas e as mãos aparentemente amarradas atrás das costas. A mulher alertou a polícia quase imediatamente, especialmente porque a van branca da imagem parecia assustadoramente semelhante à que ela havia visto no mesmo estacionamento minutos antes. Ela também forneceu uma descrição do motorista, permitindo que os investigadores fizessem um retrato falado do suspeito. No entanto, mesmo após montar um perímetro ao redor da área, a polícia não conseguiu encontrar a van nem seu motorista. O que eles não sabiam na época era que essa foto acabaria se conectando a um crime que aconteceu a mais de 2.400 quilômetros de distância. A vítima desse crime era uma estudante universitária de 19 anos, chamada Tara Leigh Calico. Em 20 de setembro de 1988, quase 9 meses antes da Polaroid ser descoberta, Tara saiu de casa por volta das 9h30 para seu passeio diário de bicicleta. Todos os dias, ela pedalava pela rodovia 47 do Novo México, até chegar aos trilhos de trem que cruzavam a estrada, virava e fazia o mesmo caminho de volta para casa. Mas, nesse dia em particular, Tara tinha planos com seu namorado às 12h30 e não queria se atrasar, então disse à mãe, Patty, para ir buscá-la caso não estivesse de volta até o meio-dia, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando o meio-dia chegou e passou sem sinal de Tara, Patty entrou em seu carro e começou a dirigir pelo trajeto habitual da filha, esperando encontrá-la em algum lugar pelo caminho. No entanto, mesmo percorrendo a estrada algumas vezes, ela não conseguiu encontrar Tara em lugar nenhum. Patty voltou correndo para casa e ligou para a polícia para registrar o desaparecimento de Tara. As autoridades imediatamente organizaram uma equipe de busca e começaram a procurá-la na região. E não demorou muito para encontrarem a primeira pista, uma fita cassete que provavelmente Tara estava ouvindo deixada à beira da estrada. Eles também encontraram marcas de pneus compatíveis com a bicicleta dela perto dessa fita cassete. Infelizmente, Tara e sua bicicleta rosa neon não foram encontradas em lugar algum. À medida que o raio da busca aumentava, a única outra pista que encontraram foi um pedaço quebrado do seu toca-fitas amarelo a quilômetros de onde ela deveria estar. Patty acreditava que sua filha havia sido sequestrada e que esse pedaço era uma forma dela deixar um rastro. Essa teoria foi ainda mais reforçada por vários relatos de testemunhas que disseram ter visto uma caminhonete velha e desgastada seguindo de perto a Tara enquanto ela voltava para casa por volta das 11h30. As testemunhas também notaram que Tara estava usando fones de ouvido na hora e parecia não perceber a presença da caminhonete. Essa suspeita só aumentou quando 9 meses após seu desaparecimento, esta foto Polaroid foi encontrada na Flórida. A mulher que encontrou essa foto não conhecia o caso de Tara na época, mas à medida que a foto ganhou mais atenção, ela acabou chegando até Patty, que ficou convencida de que a garota na imagem era sua filha desaparecida. Além de a garota se parecer com Tara, Patty também observou que o livro na foto era de um dos autores favoritos de Tara. A ligação entre Tara e essa foto se aprofundou ainda mais quando outra família do Novo México se apresentou, afirmando reconhecer o menino na imagem. Eles acreditavam que era o filho deles, Michael Hanley, de 9 anos, que havia desaparecido em abril de 1988 durante uma viagem de caça com o pai. No entanto, foi aí que o caso de Tara tomou um rumo diferente, porque, ao que tudo indica, existe uma possibilidade real de que a garota na foto não seja Tara. Para começar, em junho de 1990, os investigadores encontraram os restos mortais de Michael a cerca de 11 quilômetros do acampamento onde ele estava. Ele não foi sequestrado por ninguém. Em vez disso, ele provavelmente apenas se afastou, perdeu-se e, em seguida, morreu devido à exposição aos elementos. Isso levou muitos a questionarem se a Polaroid tinha realmente alguma ligação com o desaparecimento específico de Tara.
e investigações de diferentes departamentos aumentaram ainda mais a confusão. Alguns concluíram que a garota na foto era sem dúvida Tara, enquanto outros apontaram as muitas diferenças estruturais entre os rostos delas. Mas se ela não foi sequestrada pelo dono daquela van branca, então o que exatamente aconteceu com Tara? Surpreendentemente, talvez finalmente tenhamos uma resposta conclusiva para essa pergunta mais de 37 anos após o seu desaparecimento. No dia 13 de junho de 2023, o Departamento do Xerife do Condado de Valência anunciou uma grande atualização sobre o caso, declarando: "Neste momento, as autoridades acreditam que há evidências suficientes para submeter esta investigação ao Ministério Público para análise de possíveis acusações. Atualmente, as identidades e detalhes das pessoas de interesse estão sob sigilo judicial e permanecerão assim até que haja uma ordem judicial em contrário." Simplificando, após décadas de investigação, a polícia finalmente solucionou o caso e agora aguarda apenas a aprovação do promotor para divulgar as informações ao público. Quanto ao motivo de ter demorado tanto, uma teoria amplamente aceita é que Tara foi acidentalmente atropelada por um grupo de adolescentes enquanto voltava para casa de bicicleta. Com medo das consequências, eles entraram em pânico, a sequestraram e, eventualmente, a mataram para encobrir o acidente. E de acordo com alguns, um desses adolescentes era filho do xerife local, o que levou a uma encoberta deliberada e coordenada que manteve a verdade escondida por décadas. Agora, se essa teoria tem algum fundamento ainda é desconhecido, mas se for realmente o caso, quem é a garota na foto Polaroid continua sendo um mistério. Em 8 de junho de 1988, um caixa eletrônico em Los Angeles registrou os prováveis momentos finais de Matthew Chase, um morador de LA de 22 anos. O dia começou como qualquer outro. Matt passou a maior parte no trabalho e depois saiu para jantar com sua colega de quarto e amiga, Teresa. Quando os dois voltaram para casa por volta das 23 horas e 45 minutos, Matt percebeu que o cheque de pagamento que havia recebido mais cedo estava na mesa de centro. Ele estava ficando sem dinheiro, e o banco levaria cerca de 24 horas para compensar o cheque. Então, em vez de esperar até de manhã, Matt decidiu ir depositá-lo imediatamente. O caixa eletrônico mais próximo ficava a apenas 2 quarteirões do apartamento deles, mas como já estava ficando tarde, Teresa disse para ele ir de carro só para garantir. Ela também pediu que ele trouxesse um saco de ração para gatos da loja do outro lado da rua. A viagem toda não deveria ter levado mais do que 15 minutos, mas 1 hora se passou e Matt ainda não tinha voltado. Teresa achou que ele só estava dirigindo pela cidade para tomar um ar fresco, então foi dormir. No entanto, quando acordou de manhã, Matt ainda não estava em casa. Ela se levantou rapidamente e entrou em contato com seu irmão Steve, que também era bom amigo de Matt. Juntos, eles ligaram para a polícia e tentaram registrar um boletim de pessoa desaparecida. Infelizmente, como Matt estava desaparecido há menos de 12 horas, a polícia decidiu adiar o início de uma investigação por enquanto. Insatisfeitos com essa resposta, Teresa e Steve decidiram procurar pistas por conta própria, e então Steve ligou para o banco fingindo ser Matt. De acordo com o banco, Matt havia tentado, sem sucesso, sacar dinheiro várias vezes desde então, incluindo uma transação de $280. Isso era bastante estranho por 2 motivos principais. Primeiro, $280 estava muito acima do limite máximo de saque do cartão de débito de Matt. Mais importante ainda, a conta de Matt não tinha nem $100, muito menos $280, e foi por isso que ele saiu para depositar um cheque em primeiro lugar. Ele deveria saber muito bem dessas duas coisas. Portanto, o fato de ele ter tentado fazer essas transações indicava que ele estava sendo forçado a fazê-las por outra pessoa. Teresa e Steve ligaram novamente para a polícia com essa nova informação. Desta vez, as autoridades levaram o caso mais a sério. A maioria dos caixas eletrônicos não tivesse câmeras. Felizmente, um dos caixas eletrônicos de onde ele tentou sacar dinheiro tinha uma câmera funcionando, dando aos investigadores uma pista crucial, uma imagem granulada, mas discernível, de Matt no caixa eletrônico, com um homem misterioso pairando logo atrás dele. Enquanto a investigação estava em andamento, o cartão de Matt foi usado novamente 1 dia e meio após seu desaparecimento. Nesse momento, seu pagamento já havia sido compensado, permitindo que quem fez essa transação sacasse $400. As autoridades perceberam esse saque e bloquearam o cartão de Matt, então na próxima vez que alguém tentou usar o cartão, ele foi retido pelo caixa eletrônico. Infelizmente, nada disso ajudou os investigadores a localizar Matt ou seu sequestrador. Foram feitos 2 retratos falados do suspeito a partir da foto de baixa resolução. Mas ninguém reconheceu o homem com base nessas imagens. Eles também tentaram buscar impressões digitais no cartão confiscado, mas ele estava completamente limpo.
No dia 27 de junho, quase 3 semanas após o desaparecimento de Matt, o carro que ele estava dirigindo finalmente foi encontrado e estava surpreendentemente perto do caixa eletrônico que capturou esta foto. O fato de ninguém tê-lo avistado antes sugeria que provavelmente ele foi deixado ali depois pelo seu sequestrador. E embora o carro também estivesse limpo de impressões digitais, assim como o cartão, a polícia encontrou um lenço azul no banco de trás com as letras ESPBSCLS escritas nele. Pelo que consegui descobrir, ESPBS significava East Side Playboys, uma gangue notória da região. Apesar dessa ligação, no entanto, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência concreta que pudesse ajudá-los a localizar o suspeito. A essa altura, as chances de Matt sair vivo estavam cada vez menores. Tragicamente, o pior medo de seus amigos e familiares se concretizou em 17 de setembro de 1988, quando um grupo de pessoas encontrou seu corpo boiando em uma ravina em Pasadena. Ele tinha um ferimento de bala na cabeça e, de acordo com o laudo da autópsia, foi morto e jogado na ravina 3 meses atrás, provavelmente alguns dias após seu sequestro. Mas, sem outras pistas, o caso de Matt ficou sem solução pelos próximos 30 anos. Então, em 2018, o Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou que tinha a resposta para o desaparecimento de Matt. De acordo com o relatório, Matt foi morto por um gangster de 20 anos chamado David Meza, que era conhecido como Bear. Aparentemente, a namorada de David confirmou que o homem na foto do caixa eletrônico era realmente seu namorado. Quanto ao próprio David, a polícia descobriu que ele foi morto em um tiroteio relacionado a gangues apenas 2 dias depois de supostamente ter matado Matt. Agora, isso levanta mais perguntas do que respostas. Como por que alguém sequestraria e mataria uma pessoa por apenas $400? David estava sozinho em tudo isso ou ele tinha algum cúmplice? E se David morreu dias depois de cometer o crime, quem abandonou o carro de Teresa perto da cena original do crime 3 semanas depois? Dito isso, essa revelação ainda foi suficiente para dar aos amigos e à família de Matt o encerramento que eles precisavam após 3 décadas. Em março de 1998, Amy Lynn Bradley, de 23 anos, embarcou em um cruzeiro com seu irmão e seus pais. No entanto, o que começou como umas férias alegres em família se transformou em um pesadelo perturbador apenas 3 dias depois, do qual a família Bradley não se recuperou até hoje. Na noite de 23 de março, Amy e sua família jantaram em um dos restaurantes do navio e, segundo seus familiares, Amy estava recebendo muita atenção de outros passageiros, assim como da equipe, incluindo a banda que tocava no restaurante. Alguns dos garçons chegaram a sugerir levar Amy a um bar em terra firme antes de o navio partir, mas ela recusou. Após o jantar, Amy e seu irmão Brad foram à boate do navio por algumas horas e retornaram ao quarto por volta das 3h30 da manhã. Eles ficaram conversando na varanda por algumas horas antes de Brad ir dormir, deixando Amy na varanda privativa da cabine. Por volta das 5h30 da manhã, o pai deles, Ron, foi ver como os filhos estavam e viu Amy dormindo tranquilamente em uma espreguiçadeira do lado de fora, na varanda. Mas quando ele voltou 30 minutos depois, Amy havia desaparecido. Achando que ela provavelmente tinha ido para o convés principal, Ron saiu à procura dela. No entanto, mesmo após horas de busca, ele não conseguiu encontrar Amy em lugar nenhum. Todos os pertences dela ainda estavam no quarto, inclusive os sapatos. Então, quando Ron informou a tripulação do navio, eles sugeriram a possibilidade de Amy ter caído no mar. O cruzeiro também havia atracado em Curaçao naquela manhã, resultando na saída de mais de 3.000 passageiros do navio. Se ela estivesse entre os passageiros que desembarcaram, seus pais não teriam como encontrá-la no meio da multidão. Por isso, eles concentraram seus esforços no próprio navio e começaram a vasculhar cada centímetro em busca de Amy, sem sucesso. Mas então algo incrivelmente estranho aconteceu. Enquanto Brad procurava por sua irmã, ele foi abordado pelo baixista da boate, Alasdair Douglas, que ofereceu suas condolências pelo desaparecimento de Amy. Ele havia dançado com Amy na noite anterior, mas não deveria ter como saber sobre o desaparecimento dela. Isso fez de Alasdair o principal suspeito, mas após uma investigação mais aprofundada e um teste de polígrafo bem-sucedido, ele foi inocentado de qualquer suspeita. A família Bradley, junto com o FBI, então começou a procurar por Amy na ilha de Curaçao, onde receberam sua primeira pista promissora. Um taxista local afirmou ter conversado com uma mulher que correspondia exatamente à descrição de Amy. Infelizmente, a dica não levou a nenhum avanço significativo. Assim, sem outra opção, a família Bradley foi forçada a voltar para casa nos Estados Unidos. Então, em agosto de 1998, um turista canadense chamado David Carmichael viu alguém que ele acreditava ser Amy na ilha de Curaçao.
Nós estávamos em uma pequena área onde lavamos o equipamento com água doce e eu olhei para a praia e vi, uma garota caminhando pela praia, sendo escoltada por 2 pessoas. No minuto em que ela ouviu que eu estava falando inglês, ela acelerou o passo e começou a se distanciar das 2 pessoas que estavam ao seu lado. Eu estava a meio metro dela. 2 pés. Foi assim que cheguei perto. Nem preciso pensar nisso. É 100%. Não é 99, é 100. É 100% certo que foi ela. Era. David também afirmou que um dos homens que a seguia se encaixava na descrição de Alistair. Investigações posteriores também revelaram que um oficial da Marinha americana visitou um estabelecimento adulto na ilha em 1999. Lá, ele conheceu alguém que afirmou se chamar Amy Bradley. Infelizmente, o oficial nunca relatou o incidente, provavelmente para evitar repercussões por ter visitado tal estabelecimento enquanto estava de serviço. Quando essa informação veio à tona, o local já havia sido destruído por um incêndio, e com isso, qualquer registro das pessoas que poderiam ter trabalhado lá. No entanto, a pista mais importante sobre Amy surgiu em 2005, quando alguém encontrou fotos de uma Amy mais velha na internet. Essas fotos, juntamente com os avistamentos anteriores, levaram muitos a acreditar que Amy foi sequestrada e traficada, possivelmente por Alistair, com alguns até suspeitando de um esforço coordenado envolvendo vários membros da tripulação. Dito isso, nada nunca foi comprovado sobre essa teoria e Amy foi declarada legalmente morta em 24 de março de 2010, 12 anos após seu desaparecimento. Agora, ainda é possível que Amy simplesmente tenha caído do navio e se afogado, e que a mulher vista em Curaçao e aquela das fotos não passem de sósias infelizes. Mas, com tantas pistas dispersas apontando para uma possibilidade muito mais sombria, é difícil descartar tudo isso como um simples caso de identidade equivocada.